chegue a ele, para que também ele possa não apenas ouvir, mas também ler a palavra. Amém? Jeremias 18, do versículo 1 ao 6. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor nos diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Fecha os teus olhos, continue em pé, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de falar e ouvir a Tua palavra. A Tua palavra está aberta esta noite, Senhor. E eu peço, ó Pai Todo-Poderoso, agora, que os Teus filhos sejam preparados para tudo aquilo que o Senhor quer nos ministrar. Senhor, que os Teus filhos essa noite aqui, o qual o Senhor os trouxe, que eles não ouçam a minha voz, mas que ouçam a Tua boa, agradável voz. Nós glorificamos o Teu santo nome por tudo. Cuida de nós essa noite, é o que nós lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Essa aqui é uma palavra bem conhecida, não é verdade? Do livro aqui de Jeremias, várias vezes já foi pregada. A primeira vez que eu prego aqui em Jeremias capítulo 18. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que essa palavra, ela não é para nós. Essa palavra aqui foi para Israel. Na verdade, o contexto aqui, quando Jeremias, ele escreveu essa palavra aqui, quando, na verdade, o Senhor deu para ele essa profecia aqui. O reino de Israel era dividido no reino do norte e no reino do sul. Mas, quando acontece isso aqui, o reino do norte já tinha ido para o exílio. E aqui, então, ele está falando com o povo de Judá, que estava no reino do sul. Para vocês terem uma ideia, quando você olha para esse texto aqui, essa época foi uma época muito difícil para o reino do sul, para Judá. Mas Jeremias estava ali como profeta de Deus. E a vida desse homem não foi uma vida fácil, porque durante todo esse tempo que esse homem viveu, esse povo viveu em apostasia. Esse povo, que é o povo do Senhor, viveu longe da palavra. Esse povo viveu longe do Senhor, viveu de maneira errada perante o Senhor, no meio dos seus pecados, no meio dos seus adultérios. E quando você lê o livro de Jeremias, esse homem não teve um trabalho fácil, porque ele era um profeta que ele falava coisas muito duras e muito difíceis para o povo. E quando você lê o livro de Jeremias, você vê que o povo não gostava de Jeremias. Jeremias passou grandes dificuldades por isso. Mas Jeremias, ele cumpriu exatamente aquilo que Deus queria. Então, quando você olha agora para o livro de Jeremias, você tem que entender que tudo aquilo que está acontecendo é para o povo de Judá. Amém? Estamos juntos? Então, eu quero trazer isso agora um pouco para a nossa realidade. Se a gente olhar para esse povo agora, ele era um povo duro, coração duro, estava afastado do Senhor. Era um povo que não era muito maleável. E a palavra aqui está falando do barro. Então eu gostaria de fazer essa analogia com esse povo aqui, que era um povo muito duro durante o Senhor. Um barro duro, um barro seco, que não queria ouvir a palavra do Senhor de jeito nenhum. Jeremias, então, ali, várias profecias foram decretadas de tudo aquilo que ia acontecer com Judá. Mas o povo continuou seus pecados e acabou indo para o exílio da mesma maneira que a nação do sul, que foi Israel. Que pena. Mas trazendo isso agora para o nosso contexto, algo muito interessante nos mostra aqui. Que esse povo não ouvia esse profeta, porque esse profeta ele falava coisas difíceis, coisas duras.
E será que isso foge um pouco hoje? Alguém gosta de ouvir crítica? Alguém gosta de ouvir palavras duras? Seja dentro de casa, seja no trabalho? É muito difícil ouvir uma palavra dura. Mas às vezes esta palavra dura, ela te faz refletir, ela te faz crescer. E Jeremias fazia exatamente isso. Meu irmão, ninguém até hoje, isso é igualzinho daquele tempo até hoje, ninguém gosta de ouvir palavras duras. E infelizmente hoje o mundo está cheio de profeta de televisão, profeta de internet, que só fala a palavra doce, só fala em bênção, só fala em prosperidade, só fala em conquista, e não vê uma palavra dura desses profetas. Será que mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou. O povo continua da mesma maneira. Porque se o profeta falar algo duro, o profeta é abandonado, bispo Clodoaldo. Ninguém quer ouvir. E a gente vê isso diretamente. E algo que eu gostaria de deixar de falar para você, tome muito cuidado com esses profetas. Esses profetas têm roubado as pessoas e têm tirado a bênção das pessoas. Se você olhar aqui no livro de Jeremias, no capítulo 28, leia Jeremias para você entender o que estou falando. Você vai ver que Jeremias ali vai combater ali outro profeta, Ananias, que falava coisas, só queria falar coisas doces ao povo. E ali fez uma profecia, falou uma profecia que não iria acontecer. E claro que o povo gostava de pessoas assim. Mas Jeremias então ali fala o que ia acontecer com Judá. E esse também profeta acaba morrendo porque ele faz algo ali contra Jeremias. A coisa que mudou daquele povo com o povo de hoje, que aquele povo era um povo difícil, um povo duro, em cima das suas tradições e religiosidades. E hoje o povo é maleável. Então aquele barro que era duro, seco, hoje se tornou um barro muito maleável. E infelizmente, por hoje o povo, as nações, serem esse barro maleável, esse barro mole, qualquer oleiro molda esse barro. Hoje, esse barro que eu estou dizendo, somos nós, o povo. Então, hoje, qualquer oleiro, ele chega nesse barro, que ele é mole, que ele é flexível, que ele é maleável, e ele molda. Hoje, quem é homem é mulher, quem é mulher é homem, não se sabe mais quem é quem. Tudo é maleável, são levados por ventos de doutrina, não querem saber dos profetas, e quando estão junto com os profetas, é só aquele profeta que fala coisas boas. Então, a diferença de lá para cá foi dos profetas e foi deste povo que hoje se tornou maleável. Estão perdendo a identidade. O diabo tem roubado a identidade hoje desta geração, porque essa geração ela é mole, ela é maleável. E hoje qualquer oleiro pega e transforma esse barro. Então, meu irmão, você tem que tomar muito cuidado com isso. E por isso, nessa noite, eu gostaria de dizer para você, seja barro na mão do verdadeiro oleiro. Fala para o teu irmão, seja barro na mão do verdadeiro oleiro. E nós vamos entender por que nós temos que ser esse barro na mão do verdadeiro oleiro. A primeira coisa é porque ele quer transformar este barro em um vaso de honra. Fala para o teu irmão, você é um vaso de honra. E você será um vaso de honra, se você for transformado pelo verdadeiro oleiro. Quando falo oleiro, não é olheiro, hein, irmãos? Oleiro. Oleiro é o dono da olaria. É aquele que tem o artífice com o barro. Quando a gente olha agora para o contexto aqui desse texto, algumas coisas que eu gostaria, na verdade, de trazer para os dias de hoje. Eu gostaria de fazer uma analogia. Porque aqui a palavra vai falar da casa do oleiro, vai falar do oleiro e vai falar do barro. A casa do oleiro é onde nós estamos hoje, na igreja. O oleiro é o Senhor Jesus. E nós somos esse vaso, esse barro. Amém? Então, daqui para frente, quando eu falar do oleiro, você logo vem à mente o Senhor Jesus.
Quando eu falar a casa do oleiro, você lembre da igreja. E quando eu falar do barro, você se lembre de nós. E quando a gente olha para o texto aqui, a gente vê que Jeremias, quando o Senhor dá ordem para Jeremias e fala para ele se disponha e desce à casa do oleiro, e ele faz isso. E quando ele chega lá, a palavra do Senhor fala, lá no versículo 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então, eu gosto muito de me colocar no lugar, né, desses personagens bíblicos, de Jeremias. Então imagine, pastora Simone, quando ele chegou na casa do oleiro, e ele viu aquele oleiro trabalhando, e o barro em cima da roda. E ali ele vê então aquele barro, que era um vaso, se destruir, e ele fazer novamente. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, nós temos que entender aquilo que ele quer nos dizer. Então ali já tinha uma ação, já estava acontecendo alguma coisa. Vocês estão comigo? Já estava acontecendo, o oleiro já estava trabalhando. Mas eu faço uma pergunta para você. Você parou e já se perguntou de onde que veio este barro? Porque Jeremias, eu tenho certeza que ele olhou tudo aquilo que estava acontecendo. O Senhor só falou para ele aquilo que o Senhor precisava falar, a profecia, quando ele olhou para o oleiro e ele viu o oleiro na roda trabalhando o barro. Olha, eu fiz um curso de olaria nesses dias, tá bom? Então, eu só me falta o diploma de oleiro. Eu não tinha ideia, pastor Aviso, o que um oleiro fazia. Não tinha ideia. Eu fui estudar. E vocês vão ver coisas incríveis quando a gente olha para a palavra de Deus. Por que o Senhor dá exemplos tão simples que para nós, você imaginar apenas um oleiro com o barro. Mas para pensar, onde estava esse barro? E eu fui pesquisar, claro. Como que esse barro, Bispo Clodolo, chegou na mão desse oleiro? Nas minhas pesquisas, nos meus estudos, eu vi que o barro, para se transformar no vaso, ele precisa passar por 7 etapas, por 7 fases. E a primeira fase que ele passa é a fase do resgate. Olha que coisa linda. É a fase do resgate. É a captura deste barro. E o oleiro, ele só pega o barro em um único lugar, no meio do lamaçal, no tremedal de lama. E o oleiro, ele não deixa isso a ninguém fazer. Somente o oleiro entra lá para pegar. Porque o oleiro, ele sabe diferenciar da lama e do barro bom. Que coisa linda, né? E nos meus estudos eu vi e descobri que existem mais de 200 tipos de barros tipificados pela geologia. E apenas 8 barros no mundo, desses 200, 8 barros são que você pode usar na olaria e para fazer qualquer tipo de artífice com ele. Por isso a palavra do Senhor, né? Ela é tão linda e ela fala em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. 200 tipos de barro. Somente 8 tipos de barro que o oleiro pode usar. Então o oleiro, ele entra no meio dessa lama, ele pisa no meio daquele lamaçal, e com as mãos dele, agora ele vai tateando aquela lama, e ele encontra o barro bom. Só o oleiro consegue distinguir o que é lama e o que é barro. E eu, durante as minhas ministrações, né, para mim mesmo, sabe que eu já me chamava de Jeremias porque eu choro, né? E eu chorei muito nisso. Porque esse texto me remeteu, sabe, aqui, a minha conversão. Porque um dia eu estava no meio dessa lama, assim como muitos aqui essa noite já estiveram no meio da lama. Eu não sei qual dessas 7 fases você está, mas teve um dia que eu estava no meio da lama. E como mesmo aqui a pastora Cecília, minha esposa, disse, não foi você que escolheu estar aqui essa noite, foi o Senhor que te escolheu. E da mesma maneira, um dia você estava no meio daquela lama, daquele tremedal, o Senhor entrou ali, tateou aquela lama e te encontrou. Porque você é um barro bom, meu irmão.
Então você não se preocupe com o que o mundo fala, com o que as pessoas falam de você. O oleiro um dia entrou no tremedal de lama e foi lá e te buscou. E quando ele pega essa lama está cheia de raiz, ela está cheia de sujeira, de pedra, e ela cheira podre. Mas o oleiro assim mesmo, ele sabe que esse barro é bom. E ele pega esse barro e leva para a casa dele. Quem levaria algo podre para casa? Mas o oleiro, ele leva aquele barro. E ele leva esse barro contente, porque ele sabe que esse barro, que é bom, vai se transformar em algo que ele quer fazer. E é assim que ele fez com todos nós. E é assim que ele vai continuar fazendo até o final dos tempos. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos, não precisa abrir. Salmo 139, 14 e 16, a palavra fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei muito no meio da lama. Eu achei que eu nunca iria sair daquele lugar. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É assim que o Senhor fez com cada um de nós. Então, meu irmão, aquele barro, que ele não teria valor nenhum, que aquele barro também era ali lama, o Senhor já sabia quem era ele, o Senhor já conhecia. Perdão, eu li o salmo errado, é Salmo 40, tá bom? Salmos 40. Perdão, pessoal, se colocou aqui na tela. O Salmo 139, a palavra fala: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Então o Senhor pega agora essa lama, ele conhece essa lama, ele sabe que essa lama é um barro bom, e ele agora leva para a casa dele. Então, essa primeira fase se chama resgate, se chama captura. E agora, esse homem, esse oleiro, leva esse barro para casa, e agora vai passar pela segunda fase, que chama peneiramento. Ele vai passar esse barro pela peneira, única e exclusivamente porque ele quer tirar as pedras grandes, ele quer tirar as raízes, as folhas, a sujeira desse barro. A única coisa que ele quer fazer, ele quer deixar esse barro mais leve. Quantos de nós já entramos aqui na igreja pesado? Você ouve uma palavra de alguém aqui em cima, uma pregação, e você sai daqui leve. Quem já? Eu já. E quando você sai daqui voando? Meu irmão, o oleiro, ele vem, te peneira, arranca as pedras, arranca tudo. E a segunda fase aqui, agora a segunda etapa do peneiramento, ele quer tirar isso. Tudo aquilo que o mundo colocou em cima de você. E agora quem vai retirar isso é o oleiro. E ele vai passar esse barro por essa peneira. E esse barro agora, a intenção é se tornar limpo. Mas ele vai tirar aquilo que é grosso. Por isso que quando nós entramos aqui na igreja, nós nos convertemos logo no início, você começa a ver que muitas coisas começam a ficar para trás, não é verdade? Quem está fazendo isso é o oleiro, ele está te peneirando. Fala para o seu irmão, ele está te peneirando. E ele está te limpando. E assim é que ele faz. E como eu falei, a única coisa que ele quer fazer é deixar agora esse barro cada vez mais leve. Lá em Mateus 11, a palavra 11, 28 e 30, a palavra fala assim: vinde a mim a todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o que o oleiro faz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então agora a segunda etapa, limpa-se esse barro agora fica mais leve.
Vamos para a terceira etapa. Agora, esse oleiro pega e transforma esse barro como ele quer. Mas talvez seja estranho isso que eu vou falar. E ele faz isso agora com os pés dele. Então ele pega todo esse barro que ele capturou lá no meio da lama, o qual ele peneirou, e ele coloca no lugar agora, e ele sobe sobre esse barro, e começa com os pés dele a amassar esse barro. Olha, o Senhor Jesus não amassa ninguém, amém? Esse oleiro, ele não vai pisar em cima de você. É uma analogia aqui. E isso acontece mesmo com o oleiro, a pessoa que trabalha na olaria. Mas ele faz isso porque com o próprio peso do corpo dele, ele consegue sentir com os pés qual é o barro mais mole e qual é o barro mais duro. E no meio dessa mistura, aquele barro que é duro vai se tornar mole. E aquele barro que é mole vai se tornar um pouco mais duro. E todos com a mesma consistência. Olha para o barro que está do seu lado, como ele é bonito. Quem fez foi o Senhor. Amém? Quem fez foi o Senhor. E ali agora ele vai tentar fazer, ele vai conseguir fazer esse barro se tornar com a mesma consistência. E ele vai colocar muitos produtos ali. Muitas coisas, argila e outros produtos. Mas tem algo principal no meio desse barro, que é colocado na terceira fase, que é a água. E a água para nós, na palavra, significa a própria palavra do Senhor. E quando nós estamos passando agora por essa fase, a terceira fase, onde o Senhor agora está transformando o barro. Lembre-se, as pessoas só são transformadas através da palavra. Você pode tentar falar para ela qualquer coisa, mas quem transforma é o Espírito Santo de Deus, mas através da palavra. E por isso que o oleiro agora ele arranca aquele barro de lá, ele traz para a casa dele, e com a água agora ele mexe todo este barro. E assim ele faz, principalmente quando nós somos recém-convertidos. Quando a gente fica apaixonado pela palavra. É uma paixão extremamente intensa. E você quer falar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o seu professor, a palavra do Senhor. É porque esse barro agora está recebendo muita água. Mas isso não pode parar ali. Isso tem que continuar durante toda a nossa vida. Bom, esse barro agora ele está pronto. E assim o Senhor fez com cada um de nós. E nós vamos partir agora para essa quarta etapa. A massa será preparada e vai ser moldada. E agora quem vai fazer isso? Claro, o oleiro, mas com as mãos dele. E é uma parte muito bonita. Porque ele pega agora essa massa, ele coloca sobre a mesa. E ali ele vai começar a esticar e puxar essa massa. Estica e puxa. Talvez você se sinta assim na sua vida. Às vezes você está sendo esticado, você está sendo comprimido. E agora o oleiro ele tem uma única função. É pegar todas as pequenas impurezas, as pedrinhas, aquelas pequenas raízes, as pequenas folhas. Com as mãos do oleiro, ele agora amassa e barro. E ele começa a te limpar. E ele faz isso conosco durante toda a nossa vida. Ele faz isso conosco nas nossas áreas que ainda precisam ser limpas. E esta fase aqui indica agora o coração do homem, indica agora para a mente do homem, a qual só o Senhor pode penetrar. Só Ele vai conhecer aquilo que está no seu coração. Só Ele que conhece aquilo que está na tua mente. E é Ele que limpa, não é o homem, é o Senhor que limpa. E aqui o oleiro não dá essa atribuição a ajudante e a ninguém, porque ele sabe se é uma pessoa fazer e ficar qualquer tipo de impureza no meio desse barro, não vai se tornar um vaso. Esse é o conhecimento do oleiro. Em Jeremias 17, 9 e 10, a palavra do Senhor fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então ali agora o Senhor está tirando todas as impurezas, essas pequenas impurezas. Meu irmão,
Não impeça o oleiro de fazer isso com você. Ele sabe aquilo ainda que tem que ser retirado. E deixe ele trabalhar em você. Deixe o oleiro trabalhar esse barro. Não pule as etapas ou as fases que o oleiro está determinando para você. Porque ele sabe qual vai ser o fim. E o fim disso vai ser um fim proveitoso para ele. Quinta etapa. O barro sendo transformado na roda que o oleiro usa. A roda é onde o oleiro coloca agora o barro em cima. Então agora nós chegamos onde Jeremias olhou aquele oleiro. E esse barro estava em cima dessa roda. E ali ele está trabalhando. Então esse barro agora está limpo. Ele está pronto. E o Senhor começa a trabalhar. Meu irmão, o Senhor está fazendo isso com cada um de nós. Ele está trabalhando. E você não se preocupe. Porque o Senhor agora vai fazer um vaso grande, um vaso pequeno, um vaso mais gordinho, um vaso mais magrinho. Mas cada um no seu tempo. E sabe o que significa isso? O oleiro agora com a roda, que está debaixo ali nos seus pés. Ele vai girar essa roda agora com a velocidade certa para fazer esse tipo de barro. Você está entendendo? Então talvez aquilo que está acontecendo na tua casa, aquilo que está acontecendo com o teu irmão na igreja, você vê acontecer e você pergunta, mas por que isso não aconteceu comigo ainda? É porque o tempo dessa roda é diferente da tua. O Senhor está moldando em velocidades diferentes. Porque se ele for fazer um vaso grande, um vaso pequeno e usar a mesma velocidade, esse vaso se derrama. Acaba. E o oleiro e o Senhor Jesus, ele não quer machucar ninguém em nenhuma dessas fases. Meu irmão, você está aqui essa noite, entenda. O Senhor é o único que não quer te machucar. Pelo contrário, Ele quer o teu bem. Que você entenda dentro dessas fases qual é aquela a qual você está. Mas em cada uma delas, o Senhor está trabalhando. Porque Ele quer fazer você um vaso de honra. E para você ser um vaso de honra, você tem que ser limpo. Você tem que ser moldado pela mão do oleiro. E nós chegamos agora na sexta etapa. E são 7 etapas. A sexta, essa talvez seja a mais difícil, mas a mais emocionante e a mais linda. Porque agora é o tempo da cura do barro. É o tempo da cura. É o tempo da secagem. Então o oleiro agora ele pega toda essa forma. Ele pega todo esse barro, meu irmão, que ele tirou daquela roda a qual ele trabalhou. E ele vai levar agora na casa dele ali para um local especial. Que é um local de cura. Que é um local de secagem. E ali agora o barro ele fica um certo tempo. Eu creio que Jeremias, ele olhou para todas estas etapas. Lembre-se que o Senhor falou com ele somente quando viu o vaso em cima dessa roda sendo trabalhada. E eu tenho certeza também que ele viu esse local, esse depósito que você pode chamar, e os vasos todos ali. É um tempo de cura, meu irmão. Mas também é um tempo, o que o vaso, que é você, que sou eu, que algumas vezes a gente se questiona e pergunta, por que o oleiro esqueceu de mim? Porque tantas coisas acontecem na minha vida, mas nessa área, o oleiro não transformou, ele se esqueceu, ele não se esqueceu. Saiba que esse agora é um tempo de cura. E agora esse vaso que está guardado naquele local, ele vai passar por essa secagem. Ela não pode ser adiantada em hipótese alguma, porque senão agora esse vaso, ele trinca, que ele é um barro ainda, ele trinca e ele não serve para nada. Então aquilo que você está esperando na tua vida, irmão, você fique tranquilo, você fique sossegado, descanse no Senhor, porque este barro, este vaso, esta área a qual você tem clamado ao Senhor, está ali no seu tempo de cura. E você sabe que a coisa mais linda de tudo isso? É que o oleiro, todos os dias, ele passa por este vaso. E ele olha para o vaso. Ele mexe no vaso.
ele muda a posição do vaso, para que a secagem seja perfeita. O Senhor Jesus Cristo nunca esqueceu de você. Ele nunca esqueceu dos seus problemas. Ele nunca se esqueceu das suas angústias. Qual é o seu problema hoje? Olha para você. Qual é o seu problema hoje? É dívida? É o casamento? É a doença? É o trabalho? Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. É esse vaso que o oleiro passa todos os dias e mexe nele. Muda ele de posição. Mas para que essa secagem seja perfeita, pastor Elaine, tem algo muito bonito. Esse vaso, ele precisa receber o vento. E a palavra fala do vento, que é o Espírito Santo de Deus. Esse vento passa por cada vaso, que é mudado de posição todos os dias pelo oleiro. Quando o oleiro está moldando esse vaso, quando o Senhor está te moldando, essa moldagem, essa transformação, ela é feita de dentro para fora. Pode pesquisar, você vai ver que é verdade. E o tempo de secagem, ao contrário, é de fora para dentro. Só que agora tem um grande problema. Tem muito vaso que não está seco por dentro, só está sequinho por fora e acha que está pronto para ser usado. Meu irmão, vai se quebrar. Quando for para o forno, ele vai trincar. E infelizmente, tem muitos que não olham para essa situação, acham que já estão prontos para ser usados, acham que o Senhor já está pronto para agir nessa área a qual ele necessita, mas ainda não está pronto. E muitos se sentem abandonados. Olha, meu irmão, eu já passei por fase da minha vida, e eu vou ser vulnerável aqui, que eu achei que o Senhor, aquela área o Senhor tinha até abandonado. Hoje eu não penso mais assim, amém? Logo no início da minha conversão. Então, se você está pensando isso hoje, que o Senhor esqueceu dessa área e te abandonou essa área, isso é mentira do diabo. O Senhor não abandonou e não esqueceu essa área. E este lugar de cura, esse lugar de secagem na casa do oleiro, é um lugar extremamente seguro, porque ele não deixa ninguém entrar ali. Porque se alguém tocar naquele vaso que não está pronto, e ele cair, ele quebra. Então o oleiro, ele tem ciúmes desse lugar, e esse lugar é um lugar seguro. Fala para o seu irmão, lugar de segurança. Salmos 17:8, a palavra fala assim: guarda-me como menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E é assim que o Senhor faz com você, meu irmão. Você que é esse vaso, que se transformará num vaso de honra. O Senhor te guarda como a menina dos olhos dele. E o Senhor coloca você à sombra. E este lugar onde esse vaso seca, é realmente na sombra. Coisa linda a palavra do Senhor, né? É exatamente na sombra, não é no sol. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Lugar de segurança. Mas, infelizmente, essa sexta fase aqui que nós estamos vendo, tem algo muito perigoso. Como eu já falei aqui, é aquele vaso que não está curado por dentro, que só tem essa pequena cura por fora e acha que está pronto. E por achar que está pronto, ele quebra, ele trinca. E eu quero agora chamar a atenção. Tome muito cuidado, meu irmão. Porque o diabo tem ceifado as pessoas da igreja, tem retirado as pessoas da igreja com mentiras. Tem retirado as pessoas das igrejas com mentira. Dizendo que elas estão prontas, que elas não foram usadas ainda. E isso é mentira do diabo. Porque só o Senhor, só o oleiro vai saber quando você estará pronto para você ir para a próxima fase. E por mentira de Satanás, as pessoas têm abandonado esse lugar de segurança, têm abandonado esse lugar guardado pelo Senhor, e por acharem que estão prontos, saem da igreja, abandonam a igreja. Eu não sou usado, eu vou embora, esse local aqui não presta para mim, não me dão oportunidade. Meu irmão, quem conhece o tempo da cura é o oleiro.
E muitas vezes agora esse barro chega a falar para o próprio Criador, que o oleiro está errado. Vamos ver algo interessante. Eu peço que agora a igreja abra a palavra do Senhor em Isaías 29:16. Por favor, Isaías 29:16. E também, se você quiser aí abrir em Romanos 9:20, abra, por favor. Eu quero mostrar algo importante aqui para nós. Isaías 29:16. Acharam? Olha o que a palavra nos fala. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Que coisa, hein? Que barro, hein? Dizendo para o oleiro que ele nada sabe. E algo interessante, se você olhar na sua Bíblia, você vai falar assim, ó. Ele vai falar assim: e a coisa feita dissesse do oleiro, ele nada sabe. Pode ver que a palavra aqui não chama isso de vaso. Chama isso de coisa feita. É um barro que não vai virar vaso, porque acha que está pronto. Abandona o lugar de segurança, abandona a igreja. E a palavra não chama ele de vaso, chama ele de coisa feita. Romanos 9:20, a palavra fala assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Irmão, não discute com o Senhor. Entenda o tempo que você está passando na tua vida. E se isso for uma exortação para você, que seja uma exortação. Entenda o tempo de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Pode ver que novamente é que a palavra fala: pode o objeto perguntar o quem o fez. A palavra aqui não chama isso de vaso, chama de objeto. Meu irmão, então não seja esse objeto, não seja coisa feita, continue sendo um vaso. O Senhor vai te usar. Lembre-se que Ele tirou você desse tremedal de lama, Ele te conhece, Ele te limpou. E a única coisa que Ele quer fazer com você, com a sua vida, a única coisa que Ele quer fazer com todas as áreas da sua vida, é transformar isso num vaso de honra para Ele. E Ele vai transformar, conforme o tempo dEle. Amém? Amém, igreja? E nós chegamos agora na sétima, que é a têmpera do barro por meio da fornalha. Então esse barro teve toda a paciência de passar por todo o processo. Você está tendo paciência para passar pelo todo o processo? E agora vai ser colocado na fornalha. E agora esse fogo, ele vai temperar esse vaso. E quando esse vaso sair dali, ele vai sair extremamente resistente. E ele vai sair extremamente impermeável. Você tem que entender o que o Senhor quer fazer com você. Na fornalha vai fazer você resistente e impermeável. As situações externas, elas não penetrarão nesse vaso. E esse vaso, que é um vaso que está sendo transformado para a honra do Senhor Jesus Cristo. Ele pode comportar agora o óleo, o Espírito Santo de Deus. Ele pode comportar a água, a palavra de Deus. O qual ele não vai deixar nem vazar o óleo e nem vazar essa água. Pelo contrário, esse óleo e essa água só vai sair dali transbordando. E é isso que o Senhor quer fazer com a tua vida. Então esse local de fornalha, esse local onde vai ser a têmpera, é o final de todo esse processo, o qual cada um de nós estamos passando. O qual essas áreas nossas ainda estão passando. Mas vai ser ali, no meio do fogo, que esse vaso vai se tornar resistente. E ele vai se tornar impermeável. Tiago 1, 2 e 4, a palavra fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É isso que o Senhor quer fazer com a tua vida, meu irmão. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vai ser nessa fornalha que o Senhor, Ele vai te forjar. Mas Ele não está fazendo isso para te ferir. Pelo contrário, Ele está fazendo isso para você se tornar cada vez mais forte. Eu quero dizer para a igreja, que quando você passar por qualquer dificuldade na tua vida, meu irmão, saiba que você vai sair vencedor dessa dificuldade. Se você crê no Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que vai te dar segurança para você passar por aquele local. E quando você passar agora por essa adversidade, por esse problema na tua vida, você vai sair cada vez mais fortalecido. E essa fornalha, você entra ali, essa chama não vai te queimar, e você vai sair cada vez mais impermeável, você vai sair cada vez mais resistente. Lembre-se, o Senhor não faz nada para te ferir. E para finalizar, para a gente poder orar, Isaías 64:8. Bom, você é um vaso de honra, você está disposto a passar por todas essas fases? Olha, nós já passamos, amém? Se você está aqui, é porque você já passou por muitas delas. Mas Isaías 64:8, a palavra fala assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. O Senhor é lindo, né? Porque Ele é o nosso Pai, e nós como oleiro na mão dEle, nós como barro na mão deste oleiro, nós seremos transformados, e nós seremos obras da mão dEle. Então, meu irmão, quando você olhar agora para Jeremias, quando você ler essa palavra, você vai ler e você vai se lembrar que este barro, ele tem todo um processo. E que Jeremias agora, eu gostaria de apontar para a gente finalizar para a igreja. Quando ele desce a casa do oleiro, ele está descendo a casa do Senhor. E quando ele vê o oleiro trabalhando, olha quanto barro. E todos os dias, nas igrejas, esse oleiro, ele está a trabalhar. Ele está trabalhando para transformar muitos vasos em vasos de honra. Então, fique tranquilo. O Senhor te conhece. Ele sabe que daquele 200 tipos de barro, você está dentro desse 8 tipos que Ele pode usar. E Ele vai usar cada um conforme a tua vontade, para a honra e para a glória dEle, amém? Então eu gostaria que você fechasse a palavra do Senhor, e você se colocasse em pé agora. Nós vamos orar. Amém? Lembre-se, o Senhor, Ele te tirou lá daquele tremedal de lama, Ele não mandou ninguém ir lá, Ele foi te buscar. Você, todo mal cheiroso, todo cheio de pecado, todo arrebentado, Ele trouxe você para a casa dEle. E ali agora Ele trabalhou, foi retirando esses pecados, foi retirando essas marcas, foi deixando você leve, foi deixando você limpo, com as mãos dEle, Maemori. Ele foi tirando todas as impurezas, Ele trabalhou você, colocou você ali para ter um tempo de cura, conforme a vontade dEle. Passou você pelo fogo e te fez um vaso lindo, resistente, impermeável, para a honra dEle. Eu gostaria de chamar rapidamente os pastores, os presbíteros, os diáconos, ungidos. Eu gostaria que a igreja agora fechasse os olhos. Talvez você tenha entrado aqui esta noite e o Senhor, eu duvido que o Senhor não tenha falado com você, porque nós estamos na casa dEle. E você se identificou com qualquer uma dessas fases. E por algum motivo, durante a tua vida,
você deu este barro na mão de um oleiro, que não era o verdadeiro oleiro. Talvez você tenha colocado este barro, essa situação, na mão de um agiota, na mão de um banco, na mão de um homem ao qual você confiou, mas você não colocou essa situação, esse barro, na mão do verdadeiro oleiro. E se isso aconteceu com você, e se você se sentiu abandonado por este oleiro, se você sentiu que esta área da tua vida estava abandonada, eu gostaria que você viesse para frente, para que a gente orasse por você, e você entenda que você é um barro, ao qual o Senhor capturou, o qual o Senhor escolheu, o qual o Senhor resgatou. Então, se tem alguma área ainda que precisa ser transformada, e você não deixou na mão do verdadeiro oleiro, venha para frente, não tenha vergonha. Venha para frente para você receber a oração dos pastores. Se tem áreas na tua vida, a qual você entregou para outro oleiro, que não seja o verdadeiro, venha para frente. Eu não sei qual é. É o casamento, é as finanças. Se você se sentiu abandonado naquele local de segurança, se você se sentiu abandonado e isso te feriu, isso impediu que você avançasse, eu gostaria também que você viesse para frente, porque o Senhor nunca te abandonou, Ele nunca esqueceu de você, e nós vamos orar por você. A igreja continua com os olhos fechados. Senhor, nós queremos, ó Deus, a te agradecer, Pai, te agradecer porque, primeiramente, o Senhor é o verdadeiro oleiro. O Senhor é aquele que um dia, Pai, foi no tremedal de lama e nos retirou dali. Foi o Senhor, Pai, que nos tirou daquele local onde nós não tínhamos valor, mas o Senhor achou o valor em nós. Nós queremos te agradecer, Pai, porque naquele momento, Senhor, ao qual nós estávamos cheios de pecado, impuros, cheio de jugo, o Senhor não se apartou, o Senhor não nos abandonou no meio daquela lama, o Senhor nos trouxe para a tua casa, e nós queremos te agradecer por toda a transformação. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos limpou, o Senhor nos purificou, o Senhor com as próprias mãos, ó Pai, o Senhor nos limpou. Obrigado, Senhor, porque nós estamos num lugar de segurança, nós estamos num lugar seguro, e constantemente e diariamente o Senhor passa por este local, e o Senhor cuida de nós a todo momento. O Senhor é o único que pode nos curar, o Senhor é o único que pode nos fortalecer. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos fez passar, Pai, pelo fogo, pela fornalha. Obrigado porque o Senhor nos transformou, o Senhor nos curou, o Senhor nos fez um barro impermeável, onde o mundo não pode penetrar em nós, mas apenas a palavra, apenas o Espírito Santo de Deus pode habitar dentro deste vaso. Senhor, eu quero pedir para os teus filhos, ó Pai, aqueles, ó Deus, que se sentiram abandonados, aqueles que não entenderam a fase ao qual estão, que o Senhor cuide dos pensamentos deles agora, cuida do nosso coração, ó Deus, que nós possamos entender, Senhor, qual é a fase a qual nós estamos passando. Tira, ó Pai Todo-Poderoso, agora toda a rebeldia de coração, toda falta de entendimento. Senhor, agora age, ó Pai, em todas as áreas, Senhor, em todas as áreas, aquilo que os teus filhos têm clamado a Ti, e que eles entendam, se o Senhor não fez nada ainda, é porque, ó Senhor, tudo está no seu devido tempo, e a cura ainda não chegou, mas vai acontecer.
E quem vai cuidar disso é o Senhor. Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é fiel. Que nós possamos ser realmente um vaso de honra nas Tuas mãos, ó Deus. Nos usa, Pai. Guarda nossos pensamentos, guarda o nosso coração, guarda o nosso caminhar. Senhor, nós pedimos agora, guarda a nossa família, guarda os nossos negócios, nossos empregos, ó Deus. Nos guarda, Pai. Nós glorificamos o Teu santo nome por tudo. Senhor, eu peço agora, ó Pai, uma bênção especial sobre cada um aqui, a qual o Senhor buscou e escolheu. Que seja derramada, Senhor, toda sorte de bênção sobre eles, ó Deus. Guarde o coração e a mente deles, ó Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, um final de mês abençoado, um início de mês abençoado, em nome de Jesus. Que os Teus filhos vejam as transformações, a qual somente o Senhor tem o poder de fazer sobre a vida de cada um deles. Que eles possam, Senhor, ver isso acontecendo na vida deles, que os olhos deles contemplem todas as maravilhas a qual o Senhor tem guardado para cada um deles nas regiões celestiais. Nós glorificamos o Teu santo nome por tudo. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Pai. Nós declaramos que nós somos vaso na mão do verdadeiro oleiro. E nós declaramos que nós somos obras das Tuas mãos. Obrigado por tudo, ó Pai, que os Teus filhos tenham uma noite abençoada, e que eles possam ser vaso de honra nas Tuas mãos. Glorificado seja o Teu santo nome por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, uma salva de palmas ao Senhor. Amém, amém. Meu irmão, você que precisa de oração ainda, não vá embora. Aproveita a oportunidade de estar na casa do Pai. Venha receber uma oração. Amém? Lembre-se, você é um vaso de honra. O Senhor te ama e Ele quer te usar. Amém? Uma boa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.